Olá, bem-vindos a mais uma aula do projeto de desenvolvimento do produto. Hoje falaremos sobre seleção de alternativas. Então, nós já vimos em aulas anteriores a geração de ideias, a geração das alternativas possíveis e hoje a escolha de alternativas. Nós começaremos falando de uma ferramenta que nos permite trabalhar a geração de alternativa e vai nos vincular à seleção da alternativa melhor. Esta ferramenta é a engenharia e análise de valor. Esta ferramenta, ela trabalha determinando-se as funções do produto, analisando cada uma das funções, avaliando a utilidade de cada função, analisando o custo de cada função e sua importância. E, por fim, buscando reduzir os custos das funções úteis e eliminar aquelas funções que não têm importância. Na literatura, nós encontramos uma distinção entre engenharia de valor, feita na fase de projeto, e análise de valor, feita na fase de produção. Isso nos remete para a chamada lei das potências de 10, que diz o seguinte: um erro, a correção de um erro na fase de concepção do produto custa 1. Na fase de projeto do produto, custa 10. Na fase de definição do processo, custa 100. Na fase de produção, custa 1.000. Depois de produzido, vai custar 10.000. E quando já está nas mãos dos clientes, vai custar 100.000. Então, a fase que se melhor elimina os problemas e melhor se resolve as coisas é na fase de projeto. O que a gente já viu quando falou dos métodos Lean de produção de produto. Então, o que é um conceito? Ação realizada por um recurso que atende a uma necessidade do usuário, sempre o produto relacionado à necessidade do usuário. Relativo a uma tarefa, um trabalho e uma finalidade. E uma coisa muito importante, toda função tem um custo, ou seja, tudo aquilo que o produto faz para nós, nos proporciona, de alguma forma nos custou, em termos de material, em termos de energia, de algum jeito. Então, como é que a gente classifica essas funções e são conceitos importantes? Temos quanto à necessidade, ela pode ser básica, aquilo para que serve o produto. Um carro serve para nos deslocarmos, para a gente andar com ele. Há uma função secundária, é uma função complementar do produto. O carro é muito gostoso, muito bom se ouvir rádio, ouvir música no carro, mas o carro não foi criado para a gente ouvir música, ele foi criado para se deslocar. Então a função de se ouvir música, de ter um certo conforto, é uma função secundária. E uma função desnecessária, aquela que o produto não precisaria ter porque o cliente não valoriza. E quanto à sua aplicação? Nós temos as funções de uso, aquela que serve para satisfazer a necessidade propriamente dita. A gente tem a função de estima, é aquilo que, digamos assim, as pessoas gostam do produto. Então isso pode ser uma coisa simples, como você tem uma caneta que por algum motivo você gosta dela e é simplesmente isso, como pode ser uma relíquia de família que você tem um profundo apreço por isso. Então essa função vai muito além do valor econômico do produto, está relacionado a sentimentos. E tem o valor de troca. Muitos produtos, um carro, por exemplo, ele é uma reserva de valor. Se você tem um carro e surge uma necessidade, uma oportunidade de investimento, você pode vender esse carro e transformá-lo novamente em dinheiro. Então, alguns produtos também têm essa função. Então, esse processo ele é formado por 6 etapas. Na preparação, nós vamos primeiro escolher o objeto de estudo, determinar qual é o objetivo de estudo e compor um grupo de atividades e planejar as atividades que vão ser feitas. A fase seguinte vai ser a coleta de informações, em que nós vamos buscar o máximo de informações em estudos anteriores, processos semelhantes, olhar os fornecedores, de que forma eles podem nos ajudar, também olhar produtos concorrentes e outras opções. Na análise do produto, nós vamos avaliar cada uma das funções, conforme essa classificação que nós acabamos de ver. Uma coisa importante, toda função
tem que ser entendida e classificada. Não se pode dizer que algumas funções não são importantes e por isso vamos deixá-la de lado. Se elas não forem importantes, vamos entender porque elas são candidatas a serem eliminadas. E vamos entender também quanto custa cada função. Então, para o produto fazer aquela função que a gente imagina, quanto que efetivamente custou para ser fabricado aquilo. O próximo passo, sim, isso é importante, é fazer essa matriz em que a gente vai analisar o custo contra a importância. E aí a gente vai ver cada função, nós vamos colocar num quadrante desta figura. Quem estiver aqui, ou seja, uma coisa cara, que não tem nenhuma importância para o usuário, nós vamos tentar eliminar, se possível. O que estiver nesses quadrantes azuis, vamos tentar deixar como está. O que estiver nesses quadrantes verdes, nós vamos tentar aumentar. Por quê? Vamos pegar esse último aqui. Uma função que o cliente valoriza muito, ela é muito importante e que custa muito pouco. Então, nós vamos encher os olhos dos clientes se nós tivermos essa função muito bem feita e muito intensa no nosso produto. Aí nós vamos gerar soluções, que é uma das técnicas que nós já vimos na semana passada, tendo como pano de fundo este conceito de valorização e remoção das funções. A gente vai fazer algumas perguntas, coisas do tipo, o que a gente pode mudar em termos de produto? Como que nós podemos mudar? Podemos mudar o material? Podemos eliminar material? Nós podemos tornar mais simples? Podemos tornar mais barato? Tornar mais compacto? Todas essas perguntas devem ser feitas. Depois nós vamos fazer o processo de avaliação e seleção das soluções, que nós vamos ver na continuidade desta aula. E no fim, planejar e executar o que foi o produto de todo esse processo de análise. Vamos fazer um exemplo agora que pode ser aplicado tanto para este método de análise de valor como para outros métodos, para outras ideias. É claro que na seleção de alternativa, a empresa, a organização tem várias formas de fazer, inclusive baseado no grande conhecimento de mercado de uma pessoa, ou na intuição, ou na sorte, mas o que nós procuramos aqui é propor um método que não é assim absolutamente aleatório, a gente tenta evitar as opiniões pessoais, como nós vamos mostrar, nós não conseguimos, mas nós minimizamos essas opiniões pessoais, sem tornar o método absurdamente difícil. Nós poderíamos talvez caminhar para uma outra solução que tornasse praticamente impossível de fazer, dada a complexidade das análises. Então, nós vamos para apresentar uma opção intermediária, em que a gente minimiza o aspecto pessoal, mas que não torna o processo muito complexo. Nós vamos pegar como exemplo um caminhãozinho de brinquedo simpático como este aqui, que a gente selecionou. E o método que a gente vai usar, nós vamos aplicar a matriz morfológica e a metodologia PUG para a seleção. Vamos a eles? Então, a primeira coisa, nós vamos construir a matriz morfológica. O que vem ser essa matriz? Nós temos aqui os componentes que fazem parte do nosso caminhãozinho. O eixo, a roda, a carroceria, a carga, a pintura e a embalagem. E nós vamos colocar aqui quais materiais que a gente pode fazer cada opção dessa, isoladamente. Então, nós vamos analisar o eixo. Bom, o eixo ele pode ser de madeira, de aço, de alumínio ou de plástico. A roda pode ser de madeira, de aço, de alumínio e de plástico, igualmente a carroceria. A carga, por uma questão de decisão da empresa, ela só vai ser de madeira e de plástico, ela não pode ser de alumínio, não pode ser de aço. A pintura, nós temos a opção de ser lisa, metalizada, adesivos, e aqui nós não temos nada. E a embalagem pode ser de madeira, papelão ou plástico. Temos essas opções. Veja, nós temos essas opções todas lançadas individualmente. Agora, nós vamos agrupá-las. Então, para facilidade, a gente definiu tratar as opções por cores. Então, na nossa opção amarela, nós decidimos que nós vamos fazer o eixo de madeira, nós vamos fazer
a roda de plástico, a carroceria de aço, a carga de madeira, a pintura nós vamos adesivar e numa embalagem de papelão. É uma opção possível. Na opção verde, nós colocamos uma grande incidência de itens de madeira, exceto a pintura, que não tinha a opção de madeira, vai ser adesivada. Na opção azul, nós decidimos que o eixo será de aço, a roda de plástico, a carroceria de plástico, a carga de madeira. E nós vamos variando e criamos de uma forma semelhante a opção vermelha também. Veja, é óbvio que a gente poderia criar, se não infinitas, uma quantidade imensa de possibilidades. A gente tem que ser guiado pela lógica, pelo bom senso dos recursos que nós temos disponíveis e do que é possível e aceitável para um brinquedo. Talvez fazer tudo de aço ficaria absurdamente pesado para uma criança brincar. Mas essas 4 opções estão boas para o que a gente precisa, que é dar seguimento à nossa análise. Então, uma vez feita a matriz morfológica, a gente parte para a metodologia PUG. Então, nós colocamos aqui as 4 opções que nós criamos do nosso caminhãozinho, colocamos os critérios que nós vamos avaliar cada uma das opções. Então, nós temos custo, sustentabilidade, leveza, beleza, segurança. Então, são esses os critérios que nós colocamos. Podíamos ter colocado muito mais, mas isso aqui já é suficiente. Aí nós escolhemos um qualquer. Eu escolhi o azul. Escolhi o azul e vou dar 0 para esse item. Por que eu vou dar 0? Porque ele vai ser a minha referência. O 0, o elemento neutro, vai ser a minha referência no meu processo. Então está lá nossa referência, o azul, com todos os seus zeros. E agora nós vamos avaliar do seguinte jeito. Eu vou comparar o amarelo com o azul em relação a custo. Nós estamos trabalhando no mundo hipotético, então nós não vamos nos prender a uma análise real de quanto custaria. Na prática, claro que se faz isso. O custo do amarelo em relação ao azul, digamos que é igual. Eu dou 0 também. O custo do verde em relação ao azul, o verde é mais barato. Eu dou uma nota 1 positivo. E o vermelho, digamos que ele fosse pior. Eu daria uma nota negativa. Quanto à sustentabilidade, digamos que o amarelo é melhor, digamos que o verde é pior e digamos que o vermelho é igual. E assim nós vamos preenchendo a tabela toda. Então aqui nós temos preenchido com valores diferentes daqueles que nós estávamos colocando aleatoriamente e aqui a nossa escala, conforme nós falamos. Então temos essa tabela preenchida. Uma sugestão boa seria a gente somar, né? Aí a gente soma e vê que, por exemplo, deu um empate aqui, né? A ideia é que quem desse o maior valor seria escolhida, mas deu um empate. Mas independente desse empate aí, a gente tem um problema. Veja que nossa seleção até agora não foi muito boa. Por quê? Porque a gente está tratando segurança com beleza como se fossem coisas equivalentes, tendo a mesma importância. Ou seja, se o produto vai machucar a criança ou simplesmente vai ser bonito, para nós, nessa nossa primeira análise, está tendo a mesma importância. O que não é muito correto, nós temos que sempre priorizar a segurança. Então vamos dar um passo além. A gente poderia colocar pesos aqui. Então nessa coluna aqui nós colocamos pesos e fizemos assim. Multiplicamos. Então, por exemplo, aqui nós temos um peso 3. Então aqui eu vou fazer o 1 que tinha lá, vezes o peso, deu esse 3. O 2 que nós tínhamos na tabela original, desculpe, o menos 1 que nós tínhamos na tabela original, multiplicamos pelo 2, deu menos 2. O 0 continuou o 0. Então, fizemos a multiplicação da nota pelo peso e tivemos essa tabela. Aí nós tivemos que a opção verde é a melhor. Aparentemente, está bom, mas como nós falamos, tem um probleminha. Como é que a gente define? Tá bom, que segurança é mais importante, legal, isso é fácil. Mas por que sustentabilidade é 2 e beleza é 4 e não ao contrário? De onde vem isso? De onde vem esses pesos? Então, uma forma de minimizar essa opinião, esse fator humano que a gente tem uma outra ferramenta, que é fazer uma definição de pesos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar todos os critérios. Lembra dos nossos critérios? Olha eles aqui, ó. Né?
na vertical e na horizontal. Então nós vamos comparar todo mundo contra todo mundo. Bom, é óbvio que eu não vou comparar custo contra custo mesmo, nem sustentabilidade contra sustentabilidade, e a diagonal eu posso matar, tá? Aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar sustentabilidade contra custo. Veja, nós estamos trabalhando no mundo das linhas. Podia fazer em colunas? Podia, só que ia fazer tudo ao contrário, mas podia, ia dar a mesma coisa sem problema nenhum. Sustentabilidade contra custo, o que é importante? Nós vamos colocar aqui alguns números rápidos, sem grande reflexão. Então, nós vamos dizer que são iguais. Então, eu vou dar 0,5 para um e 0,5 para outro. Segurança e custo. Obviamente, como falamos, segurança é mais importante. Então, eu vou dar 1 para segurança, estamos na linha, e para custo eu vou dar 0. Segurança e sustentabilidade. Então, vamos ter 1 aqui e 0 aqui. Vamos fazer outro, beleza contra leveza. Então, beleza aqui eu vou dar meio e leveza, beleza, aqui eu vou dar meio. Então, algumas coisas importantes. Cada vez que a gente faz uma análise, vocês estão observando que a soma vai ser ou 0 mais 1 igual a 1, ou meio mais, nossa, ficou parecendo um 6 aqui, né? Coisa feia. Que vai dar 1 também. Então, a soma é sempre 1. E outra coisa que vocês devem ter notado é que conforme a gente vai atribuindo a nota, eles são sempre simétricos à diagonal. Então, a gente coloca uma nota aqui, uma aqui, posição simétrica. Uma nota aqui, posição simétrica. Uma nota aqui, uma aqui. Então, a gente sempre vai tendo, inclusive, desculpe, este é aqui. Sempre vai tendo isso, até que a gente tem a tabela toda preenchida. E aí, a gente soma as linhas, lembra, nós estamos no mundo das linhas, somamos as linhas, temos a somatória de cada linha, dividindo esse fator pela soma total, a gente tem a porcentagem de cada um deles. E aqui nós temos os pesos que nós vamos jogar aqui e agora sim ter um outro valor que coincidiu de dar a mesma opção. Por acaso poderia ter sido diferente também. Mas então, dessa forma, a gente tem um método para fazer. Isso pode ser feito para várias coisas, não só para escolher um produto, mas para escolher uma opção de investimento, uma opção de localização de fábrica. Essa ferramenta é muito ampla para ser aplicada. E a gente consegue fazer uma seleção não tão aleatória, não tão baseada em opiniões. Para terminar, eu sugiro vocês a leitura, nós já tínhamos recomendado a leitura dessa apostila numa aula anterior, ela está disponível na internet, vocês têm o endereço aqui, e lendo dessa página 160 a 163 pelo menos. Se quiser estender um pouco a leitura, tem muitas coisas úteis nessa apostila. No fim, nós temos as referências e esse é o ponto que nós queríamos conversar hoje. Muito obrigado, até a próxima.